Olá, tudo bem? Bom, retomando o tema publicização, né, que é a delegação de serviços não exclusivos para o setor privado. E duas palavras que aparecem sempre associadas são as palavras organização social e organização da sociedade civil de interesse público. Agora nós vamos entender como é que funcionam esses mecanismos, como é que funcionam esses conceitos que são tão queridos dos seus examinadores. Eu tenho visto isso em provas de administração pública e de direito administrativo também, abordando esta temática, né? Palavra publicização mais rara, mas a palavra OS ou CIP são abundantes, né? Então aqui eu tenho o setor público, eu tenho uma fundação pública, e aqui eu tenho o setor publicizado, entre aspas, né? Que é onde está a organização social, tá certo? Agora, presta atenção, por favor, antes de explicar, eu vou te comentar várias informações preambulares para que você entenda, né, como é que funciona a publicização. Primeira coisa, o termo organização social, eu até comentei um pouco antes na aula de hoje, no início da aula de hoje, é um selo de qualidade. Né? O termo correto é um qualificativo, ou é uma qualificação. Esta é a palavra correta, é a palavra corriqueira, é uma qualificação. Então, organização social não é uma nova espécie de entidade. Em regra, ou é uma associação civil, ou é uma fundação, né? Que recebe esta qualificação de organização social. Então esse é o primeiro comentário preambular. Então não trata-se de uma nova espécie de entidade do direito, não. É a entidade antiga, a fundação, a associação civil, que nós já temos, mas que recebeu um selo de qualificação chamado organização social. E a partir daí todo mundo começou a chamar pelo selo de qualificação. Na prova cai como? Cai como organização social. Segundo preâmbulo, para que nós tomemos cuidado com o termo, né? Muitos autores vão chamar tanto a OS ou o CIP de ONG. ONG, Organização Não Governamental. Dois bons motivos para a gente esquecer disso. Primeiro bom motivo, que no ordenamento jurídico não tem ONG, tem organização social. Tem a organização da sociedade civil de interesse público. Segundo bom motivo, que quando o examinador pergunta de OS ou CIP, ele gosta de usar os termos OS ou CIP para fazer perguntas mais precisas e evitar muitos recursos. Né? Às vezes aparece, né, como apareceu em prova de ESAF, acho que prova de FCC, dizendo, né, faz parte do cenário atual, né, a atuação do Estado junto a redes, organizações não governamentais, aí tudo bem, o termo aparece, né, corriqueiramente. Mas quando ele quer fazer uma pergunta precisa sobre essa temática, de maneira geral, ele não utiliza o termo organização não governamental. Ele utiliza organização social para um e organização da sociedade civil de interesse público. Terceira informação preambular, e que é de grande importância, porque eu já vi em direito administrativo e eu já vi em administração pública. Tanto a OS como a OCIP são entidades do setor privado. Tanto a OS e a OCIP são entidades do setor privado. Vou falar de outra maneira. A OS e a OCIP não integram a administração pública, são entidades privadas. Professor, eu quero trabalhar numa OS. Manda currículo. Não é administração pública, é setor privado. Mas espera aí, professor, eu lembro que o senhor disse lá atrás que pode receber recurso público, isso mesmo. Pode prestar serviço público, isso mesmo, serviço público não exclusivo. Então, espera aí, é uma entidade privada que colabora com a administração pública, questão de direito administrativo, questão de administração pública. Como é que eu denomino uma entidade que é privada e colabora com a administração pública? Paraestatal. Então, a OS, lembra disso, que isso já foi objeto de prova. Pode até anotar aí, né? Atenção. Mas, né, pula aí umas 10 linhas para anotar isso aí, né? Atenção.
a organização social, eu vou colocar abreviado, depois eu dito para você por extenso, e a OCIP, para a gente ganhar tempo aqui, né? E a OCIP são paraestatais. O que é uma paraestatal, professor? São paraestatais. Grifa, paraestatais. Eu vou te explicar da maneira errada, quer dizer, da maneira não técnica, não é errada, né? Mas é não técnica e da maneira técnica. Uma paraestatal parece com Estado, tem jeito de Estado, mas não é Estado, tá me entendendo? Parece com Estado, tem jeito de Estado, atende interesse público, mas não pertence ao Estado. Isso é uma paraestatal. Né? Segundo o professor Alexandre Maza, tem 7 posicionamentos de paraestatal. Tem 7 posicionamentos de paraestatal. 5 ou 6 deles são convergentes e são os que caem na prova de concurso público. O que é uma paraestatal? Uma entidade do setor privado, criado no setor privado, que colabora com a administração pública, prestando serviços que há algum interesse público. Isso é a definição técnica de paraestatal, é a definição doutrinária de paraestatal que cai nos concursos FCC, CESP, ESAF, Sesgran-Rio, Diabo A4, todas elas, Diabo Concursos, todas elas colocam dessa maneira. Qual é o exemplo clássico que eu vejo na maioria das questões? O exemplo clássico são os serviços sociais autônomos. Serviços sociais autônomos, né, são conhecidos no mundo privado como Sistema S. Senai, Sesc, Senar, Senat, SESI, Sebrae, esse é o Sistema S. São entidades privadas, são instituídos no setor privado. Prestam serviços que há algum interesse público? Sim, lazer, cultura, educação, há um interesse público aí. Tem finalidade econômica? Não, não tem finalidade econômica. Inclusive, seus recursos são arrecadados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, ela que faz a arrecadação. Então, existe alguma interveniência do poder público aí. Mas são privadas. Então, elas são exemplos clássicos de paraestatais. E depois de 98 e 99, começaram a cair nos concursos mais 2 paraestatais. As OS, que eu vou falar na sequência, organizações sociais, e as organizações da sociedade civil de interesse público. Outra pergunta também, viu? Outra pergunta. Pergunta muito importante. Na verdade, essa pergunta podia deixar para depois, mas já vou adiantá-la, né? Porque ela vai acabar saindo em algum momento. Professor, são entidades privadas. Podem receber recursos públicos. Na tua prova, o S sempre recebe, o CIP também. Você sempre parte do pressuposto na prova que recebe. Podem ser fiscalizadas pelos tribunais de contas? Naturalmente. Naturalmente. Parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. Começa com a redação da seguinte forma. Prestará contas. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que arrecade, guarde, administre ou gerencie dinheiros e bens da União, ou pelos quais a União responda. Qualquer pessoa física ou jurídica, a OS ou CIP são pessoas jurídicas. Pública ou privada, a OS ou CIP são privadas. Que guarde, arrecade, administre, elas guardam, arrecada, administre e gerenciam recursos da União e bens pelos quais a União responda. Então, quer dizer, cabe aqui a fiscalização, né, do controle externo e do controle interno também. Né? Do controle interno também. Então, há um controle, tá certo? Que depois você vai entender como é que ele funciona, esse controle, quando eu tratar de 2 temas que estão associados a isso aqui, que é o contrato de gestão e o termo de parceria, e que, fica tranquilo, chove na prova. Chove, tá certo? Então tá aí. Agora que eu fiz esses preâmbulos todos, né? Que você já sabe que o SOCIP é uma qualificação, que o SOCIP é ONG, mas evita o termo em prova, né? Guarda como SOCIP que é mais fácil.
e que elas são privadas, são paraestatais, agora eu já posso explicar como é que funciona a publicização. Imagina que o seu município, o seu estado, vamos pegar o estado ou o município, que são bons exemplos, nós temos muitos exemplos aí, né, que são fáceis de explicar, são fáceis de entender para guardar para a prova do concurso público. Resolva publicizar o serviço de saúde. Então o município tem um grande hospital, muito provavelmente, não é obrigatório, esse hospital ele é administrado por uma fundação instituída pelo poder público, portanto por uma entidade da administração pública indireta. Este hospital, que é administrado por uma fundação que foi instituída pela administração pública, é uma daquelas fundações que é pessoa jurídica de direito privado. Os seus servidores são chamados de empregados públicos. Empregados públicos. Eles prestaram concurso público. Né? Mas eles obedecem à CLT, né? A CLT que regra a sua vida. Esse hospital presta serviço de saúde hospitalar, saúde pública. E o Estado resolve publicizá-lo. Primeiro passo. O Estado vai publicar em edital o interesse de publicizar os serviços daquele hospital. Olha, eu quero publicizar, eu quero delegar esses serviços para o setor privado. Primeira coisa, vamos esperar aparecer alguém se candidatando. Aí apareceu uma fundação privada, do mundo privado, ou um grupo de pessoas particulares, dirigiram-se até a Secretaria de Saúde, porque veja, se ela é uma fundação hospitalar, é uma fundação que administra serviço hospitalar, ela está vinculada a um órgão da administração pública direta. Se é na área de saúde, é a Secretaria de Saúde. Se fosse na área de educação, seria a Secretaria de Educação. Se fosse na área de assistência social, seria a Secretaria de Desenvolvimento Social ou Assistência Social. Mas aqui o meu exemplo é saúde, que é onde o Estado avançou mais nos últimos anos, né? Lembra que o Serra foi ministro da Saúde, né? É importante lembrar, tem íntima relação com tudo que eu vou falar aqui. Então, né, está vinculado à Secretaria de Saúde. Então apareceu aquele grupo de pessoas ou aquela fundação, apareceram lá, compareceram, olha, nós nos interessamos muito pelos serviços de saúde que vocês da administração pública querem publicizar. O que é que nós precisamos fazer? E o secretário de saúde, muito elegante, né, um homem fino, médico, né, muito calmo, vai falar, olha, meus queridos, vocês vão até a internet, baixa lá a Lei 9.637, de 98, que é a Lei das Organizações Sociais. E vocês vão adaptar a fundação, se por acaso já for uma fundação, ou então vão criar uma fundação que vai obedecer esta lei. No seu estatuto, ela vai ter que cumprir os requisitos da lei, né? Muito simples, né? Que requisitos que estão na Lei 9.637? Requisito número 1. Os gestores não podem receber nenhuma espécie de remuneração. Os gestores da instituição que vai receber o selo de OS, só vai receber esse selo se os gestores não receberem nenhuma espécie de remuneração. Pergunta que você deve estar fazendo aí nesse momento, né, de Recife, Manaus, né, de Belém do Pará, né, de Goiânia, daqui também, né, de Curitiba, né? Mas professor, vive do quê? Se não recebe nenhuma forma de remuneração. Ou é aposentado, ou tem 2 empregos, ou presta serviços para a SOS. E vai cobrar pela prestação de serviço, mas não a administração. Como gestor, não recebe nenhuma espécie de remuneração, não pode. Então, o primeiro requisito para ter uma qualificação de OS, não pode receber remuneração por serviço prestado. Segundo requisito, tudo que a OS receber deverá ser reaplicado nela. Tudo que a OS receber deverá ser reaplicado nela. Portanto, a OS é óbvio que não pode ter finalidade nenhuma lucrativa.
não pode gerar rendimentos, nada disso. A finalidade dela é pública, é interesse público, é prestar um serviço de interesse da sociedade. E terceiro requisito, meio óbvio para você que vai trabalhar em Receita Federal, Secretaria da Fazenda, tem que na sua contabilidade obedecer todas as NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade, que são editadas por uma autarquia, né, chamada Conselho Federal de Contabilidade, que estabelece, né, todos os padrões de normas para auditores, auditoria e tudo mais na área contábil, então tem que obedecer às NBCs. Então vamos lembrar, quais são os 3 requisitos que devem estar no... Onde, professor, tem que estar isso? No estatuto da entidade que vai pleitear a qualificação de OS. Então eu vou criar uma fundação que eu quero que vire OS. Então na hora que eu vou preparar o estatuto, vai estar no estatuto lá. Os gestores não terão nenhuma forma de remuneração, tudo que a entidade receber será reaplicada nela e nos seus serviços e vai obedecer às normas brasileiras de contabilidade. Fez o estatuto, próximo passo, vai ao registro civil de pessoa jurídica. Registro civil de pessoa jurídica, popularmente conhecido como cartório, cartório de pessoa jurídica. Eu vou fazer lá a inscrição do seu estatuto. Fiz isso. Agora já existe uma fundação com o seu estatuto ali bonitinho. Se for fundação, vou até o Ministério Público fazer o arquivamento dessa documentação, porque o Ministério Público é o curador das fundações. Afinal de contas, uma fundação não pode ter finalidade lucrativa. E os seus fundadores, por isso chama-se fundação, os seus fundadores uma hora vão, não é? Esticar as canelinhas. E quem que vai fiscalizar esse negócio? Ministério Público. Aí eu pego esse estatuto, bonitinho, levo até a Secretaria de Saúde. Se fosse na área de educação, seria até a Secretaria de Educação. Mas aqui é saúde. Então levo até a Secretaria de Saúde, apresento para o secretário de Saúde, por favor, um cafezinho. Deixa eu ver o estatuto aqui. Ah, está aqui, ótimo o estatuto. Olha, vamos fazer o seguinte, deixa com a gente o estatuto, porque eu vou entregar para a minha equipe aqui da Secretaria de Saúde, e a minha equipe vai analisar o estatuto que vocês elaboraram em conformidade com a lei das OS 9637, para verificar se é conveniente e oportuno ao interesse público conferir a qualificação de organização social. Vou repetir novamente, nós vamos verificar se é conveniente e oportuno ao interesse público nós conferirmos o qualificativo de organização social. Ah, professor, então para receber a qualificação organização social, o critério é discricionário, isto mesmo. Tem críticas a este respeito, né? Tem críticas. Por que a Fundação A preencheu o requisito recebeu e a Fundação B não recebeu? Por quê? Só dizer que era mais conveniente e oportuno ao interesse público a Fundação A e não era para a Fundação B, né? Está aferindo um princípio importante na administração pública, a isonomia. Então há uma discussão. Eu acho que com o tempo essa regra vai mudar. Mas a regra que está é essa aí. Aí, passado uma semana, secretário de Saúde, né, em respeito aos criadores daquela nova instituição, ligaram para esta nova entidade e falaram, olha, parabéns, a minha equipe entendeu que era conveniente e oportuno dar o selo de qualificação para a fundação de vocês de organização social. A partir de hoje, vocês são uma organização social. Ei! Vamos comemorar, né? Vamos comer uma peixada, né? Vamos comer uma churrascada, vamos comemorar, porque agora a nossa fundação já é uma organização social. Qual é o próximo passo? Com aquele selo de qualificação de organização social, né? O gestor da fundação, né? Vamos chamá-la agora de organização social, vai bater na porta da secretaria para pedir a delegação da administração pública daqueles serviços não exclusivos. Olha, nós gostaríamos, sim,
né, diz o secretário de saúde, recebe com todo carinho, né, toda atenção, cafezinho de novo, né, entendeu? Com adoçante, porque sabe que o pessoal não toma açúcar, né? E aí vai falar, não, claro, nós realmente temos algum interesse, mas vamos analisar se continua sendo conveniente, oportuno ao interesse público publicizar esse serviço. E aí eu entro em contato com a vossa organização social. Tem que ter paciência, hein? Tem que ter bastante paciência, né? E aí, passa uma semana, o secretário discutindo com o prefeito ou com o governador, falou, não, governador, vamos publicizar mesmo? Vamos publicizar mesmo, porque do jeito que está não dá certo. A fundação que administra para a administração pública esse serviço de saúde não está bem administrado o serviço, vamos publicizar. Então, a primeira coisa que o governador vai fazer, vai mandar um pedido para a Assembleia Legislativa, Poder Legislativo, extinguir aquela fundação. Extinguiu a fundação, vai cancelar sua personalidade jurídica, portanto, vai extinguir esta fundação. Essa fundação vai deixar de existir. Quando a fundação deixou de existir, o que aconteceu com o prédio do hospital? Quem passa a administrar? Imediatamente, a administração pública direta. Extinguiu, né? Tem um hospital, não tem hospital? Tem os empregados públicos, devidamente concursados. Tem orçamento, o hospital recebe o orçamento, né? A fundação recebe, vai voltar tudo para a administração pública direta. Aí o nosso secretário vai ligar para a OS, vai chamar o pessoal da OS novamente, vai chegar o pessoal da OS, né? Por favor, sente-se, né? Tal, né? Olha, o negócio é o seguinte, nós decidimos que é conveniente e oportuno ao interesse público publicizar esses serviços. Já extinguimos a fundação, o hospital está sob o nosso comando, o comando da administração pública direta, e agora nós vamos assinar com os senhores um contrato. O nome deste contrato é contrato de gestão. Contrato de gestão, né? Neste contrato de gestão, a administração pública direta vai estabelecer com a OS que ela, a administração pública direta, vai transferir para a administração da OS o terreno do hospital, o prédio do hospital, os empregados do hospital, o orçamento que era utilizado pela fundação agora vai direto para esta OS. Então esta organização social vai receber. Quanto era o orçamento quando era fundação pública? Era 100 milhões por mês. Então vai ser 100 milhões, imagina. Né? 3 milhões, 10 milhões por mês, sei lá, um valor. Né? Vamos pensar que é grande. 10 milhões por mês, vai continuar sendo 10 milhões. Então a OS vai receber tudo isso e vai administrar. Segundo, nesse contrato de gestão, a administração pública direta vai estabelecer que serviços serão prestados. E quais objetivos e metas na execução desses serviços. Agora veja. Primeiro comentário sobre o contrato de gestão. O contrato de gestão é uma espécie de contrato administrativo. O contrato de gestão é uma espécie de contrato administrativo. Portanto, tudo aquilo que o mestre, que o professor, né, Marchetti disse em direito administrativo, é válido aqui. Então aqui cabem as famosas cláusulas exorbitantes, né? Alguns gostam de chamar de cláusulas leoninas, mas os concursos preferem cláusulas exorbitantes, que parece mais técnico, né? Portanto, o contrato pode ser rescindido lateralmente, pode ser fiscalizado lateralmente, pode ter cláusulas aditivas, supressivas, né? Então, tudo aquilo que o professor disse sobre contratos administrativos aplica-se ao contrato de gestão. Agora, o contrato de gestão ele traz uma novidade. Eu também posso dizer que ele é um contrato gerencial. Porque o contrato de gestão ele vai trazer objetivos, metas e indicadores de avaliação de desempenho. Então ele vai estabelecer lá, objetivos e metas. Objetivos, prestar serviço de atendimento pediátrico. Metas, atender 3.000 pessoas por mês. E
vai estar no contrato os indicadores de avaliação de desempenho. Como é que nós vamos medir o atendimento dessas pessoas, dessas 3.000 pessoas, por mês? Então, tudo isso está no contrato de gestão. A grande novidade do contrato de gestão é ter este aspecto gerencial, objetivos, metas, indicadores de desempenho. Aí a organização social assinou este contrato. Também está no contrato muito claramente que ao final do exercício, portanto, final do ano, a administração pública vai analisar pelos indicadores de avaliação de desempenho se foram cumpridos todos aqueles objetivos e metas. Se for, a administração poderá manter o contrato, se não for, ela poderá rescindi-lo ou impor multas para que haja correção. Então, é assim que funciona o chamado contrato de gestão. Tá bom? Agora, veja, a UES é uma entidade privada, não é isso? Ela passou a administrar o quê? Serviço de saúde. O prédio, o terreno, os empregados públicos. Empregado público tem estabilidade? Como o servidor estatutário tem? Em fundação? De direito privado? Nem pensar. O que vai acontecer com ele? Imagina a situação, né? Chegou o novo diretor do hospital, né? É um hospital, agora a administração é privada, organização social. Bom dia a todos, né? Meu nome é Isaac Zibenstein e eu sou doutor em medicina pela Universidade Paulista, tenho pós-doutorado de Stanford, estou aqui para dirigir esta organização social. Agora nós somos uma entidade privada, portanto, se precisar realizar novas contratações, não haverá concurso público mais. Vou pedir para que o meu diretor do Departamento de Recursos Humanos mande para as universidades, melhores universidades de saúde, né, pedidos de candidatos. Né? Nós temos que prestar serviço público, nós vamos prestar serviço de atendimento hospitalar para a população. Nós temos um contrato de gestão com a administração pública, onde nós temos objetivos e metas e seremos avaliados segundo indicadores de avaliação de desempenho. Então, portanto, senhores e senhoras, eu como diretor deste hospital, né, venho informar os senhores e senhoras que vocês vão passar por um novo treinamento de 3 meses. Nós vamos ter um treinamento depois do serviço para alguns, antes do serviço de outros. E por este treinamento os senhores também terão metas e objetivos e serão avaliados por indicadores de avaliação de desempenho. Tenho certeza que todos vocês vão se adaptar muito bem, muito tranquilamente, mas se alguém realmente não estiver satisfeito com as novas condições de trabalho, pode procurar minha sala, estará sempre aberta, que eu faço uma bela carta de recomendação. Bom dia. Fui. Então, um abraço. Claro que pode. Empregado público. Tchau. Sim, não bateu meta, é uma entidade privada. O colega está perguntando, não pode demitir empregado público? Claro que pode. Claro que pode. Se você digitar na internet um termo, mas isso é só na internet, não na prova, hein, meu? Na prova você se lasca se você fizer isso. Contra a privatização da saúde. Você vai encontrar centenas de links de sindicatos, de empregados públicos, que são contra a publicização dos serviços de saúde. Porque qual é o maior medo deles? Perder o emprego. Então ele prestou concurso público, passou a empregado público, mas ele não tem estabilidade, isso aí não existe para ele, né? Tá certo? Tem por extensão para empregado público, por conta, né, da Justiça do Trabalho, da atuação dos tribunais superiores, aí nas autarquias, quando você tem empregado público em situação de autarquia. Então ele está numa condição muito especial. Mas a regra geral para empregado público, a regra geral é que não tem estabilidade. Ele pode ser demitido a qualquer tempo no interesse do interesse público. E isso é muito comum. O que aconteceu com o empregado público que trabalhava no Banespa? Foi privatizado, não foi o Banespa? Perdeu o emprego. Meu cunhado. Foi demitido. Só que ele era concurseiro, o que ele fez? Continuou estudando,
passou na Prefeitura de São Paulo, virou professor de Geografia da Prefeitura de São Paulo, que ele é formado em Geografia pela Universidade de São Paulo, continuou estudando, hoje ele é analista da Receita Federal, estatutário. Aprendeu que estatutário é melhor do que empregado público em termos de estabilidade. Estatutário, quem define como é que ele deve ser demitido? A Constituição Federal, o artigo 41. Quando é que estatutário pode ser demitido? Mediante processo transitado e julgado, cabendo ampla defesa e contraditório do artigo 5º, inciso 55. Mediante processo administrativo disciplinar, também cabendo ampla defesa e contraditório. A emenda 19 alterou o artigo 41, colocou mediante avaliação de desempenho, também cabendo ampla defesa. E o artigo 169 vai falar por corte de gasto com a extinção do seu cargo. Porém, tal cargo não poderá ser criado ou outro cargo com as mesmas funções num período de 4 anos. Então o legislador constituinte protegeu o servidor público, porque o servidor público ele é importantíssimo para o Estado. Né? Quando você passar no concurso, é que você já não é servidor, porque se você é servidor, que eu vou falar, você está cansado de saber. O Estado é carente de servidor público. Falta servidor público em todas as áreas. Falta servidor em todas as áreas. Abriu concurso, 500 cargos para a Receita Federal, ele precisa de 3 mil. Né? Polícia Federal, uma vergonha, acho que são 5 mil policiais federais no Brasil. Só a Polícia Civil do Estado de São Paulo é mais de 25 mil homens. Né? Por quê? Porque a lei de responsabilidade fiscal, ela limitou o gasto público para o Estado não gastar tudo com o servidor também. Mas servidor público, ele tem essa proteção. Empregado público? Não. Então, o que nós estamos assistindo aqui no Estado de São Paulo, lógico, são demissões de empregados públicos. E muitas passeatas e manifestações dele. Há pouco tempo eu vi aqui na Sé, na Praça da Sé, contra a privatização. Eles falam privatização. Na tua prova é publicização. Aí não vai prestar prova. Professor, e daí, como é que fica a situação dele? Olha, eu falaria para este empregado público o seguinte: você está na saúde, faz uma matrícula aqui no grupo Complexo Jurídico Damaso Jesus e vem prestar para virar servidor. Mas é óbvio, gente. É óbvio. Né? A vida vai para frente. Eu falo isso toda hora em casa. Toda vez que dá um chabu, eu falo, a vida vai para frente. Ela não fica parada, esperando, mas eu gostaria. Você gostaria, não interessa. O mundo vai. Não é? Quando eu me formei, eu falei, eu vou ser professor de uma escola, de colégio, de cursinho, porque eu tinha aquela mentalidade, os professores de cursinho ganham muito bem, porque é legal. Mudou a legislação, criaram progressão automática, mudou o mundo e eu mudei junto. E acabou, eu falei, tá roubado isso aí, tô fora. Né? Roubada. Porque o sonho é sonho, idealismo, né? Você é jovem, você sonha. Aí quando você chega no mundo verde, no mundo dos fatos, aí você vê como é que funciona. É a lei do mercado. A lei do mercado é a lei da sobrevivência. Não é isso? Então acabou. Não adianta chorar. Né? Onde é que é bom prestar concurso público? A administração pública direta, autarquia, poder judiciário e legislativo. Porque você entrou lá, não sai nunca mais, só sai aposentado aos 70 anos e ainda empurrado. Eu não quero ir embora, vai. Não, mas meus amigos vão ficar aqui. Lamento, você bateu 70, criança, fora. Tchau, né? Entendeu? Acabou. Agora, quem está em empresa pública, sociedade, economia mista, está correndo o risco de perder emprego público. Salvo Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobras, Nuclep. Por quê? Porque são as joias da coroa. E a coroa nunca vai privatizar esse negócio aí. Só por isso. Coroa é a república, né? A república não vai privatizar. Agora, a empresa energética passou no concurso, parabéns, toma posse, mas já fica esperto. A energia elétrica, opa, fica esperto, vai ser privatizada. Passou concurso público, empresa de saneamento, ótimo, parabéns, continua estudando para o próximo, porque vai ser privatizado. Lei de Wagner, já expliquei isso para vocês. Fala, minha querida. A demissão é no interesse público. A exoneração, você pede exoneração. Né? O pessoal tem mania de dizer no jornalismo, né? Porque foi exonerado por corrupção. Não, ele pede a exoneração.
Ele pede para sair da administração pública. Agora não. Quando a administração pública quer que você saia porque, né, processo administrativo disciplinar, aí é demissão, ela está te demitindo. A demissão ela funciona como uma sanção. Eu não quero mais você entre nós. Essa é a grande diferença entre um e outro. A exoneração não. Você está lá trabalhando no serviço público, pintou uma tremenda possibilidade para ganhar dinheiro no setor privado, ou então teu marido montou uma empresa, está tendo sucesso, você é uma grande administradora, está lá no serviço público, a vida é assim mesmo. Né? Aí você fala, eu peço exoneração do meu cargo, então você está saindo por vontade própria. Essa é a grande diferença entre as duas. Fala. Demitido a bem do serviço público. Corrupção. Caso de processo administrativo disciplinar envolvendo improbidade. Demitido a bem do serviço público. Né? Eles falam, tem um prazo, né? Antes desse prazo você não pode prestar concurso público. Aliás, prestar você até pode, mas você não vai tomar posse, né? Você está impedido, etc. Né? Dependendo o órgão, a entidade, verdade que eles guardam o teu nome, você não volta nunca mais mesmo. Né? Foi, já era. Eles dão um jeitinho. Pela lei volta, não é isso? Pela lei tributo decai, prescreve, não é isso? Pela lei, vai na prática. Deixa lá teu tributo dever para a Fazenda Pública durante 10 anos, vê se prescreve. Ah, sim, é muito comum. É corriqueiro isso aí. O exonerado é tua livre vontade. Demissão é a bem do serviço público. Aliás, tem a demissão e tem demissão a bem do serviço público. Aí é uma sanção mais forte ainda. É um caso de improbidade administrativa. Servidor desviou, servidor meteu a mão, né? Peculato, corrupção ativa, corrupção passiva, né? Isso lamentavelmente é comum. Fala. A fundação original, em regra sim, a fundação é extinta. Se você procurar, eu achei na internet um documento com muitas fundações que tinham pedidos do poder público para extingui-las. Por quê, gente? Por quê? O poder público não gosta de fundação pública? Qual é um dos dois grandes objetivos do plano diretor? Vamos relembrar? Reduzir o tamanho do Estado. Esse é um dos grandes objetivos. Só que o outro, implementar a governança. Agora veja, aqui a administração pública está tentando matar dois coelhos com um tiro só. Então, quando ela publiciza, quando ela delega o serviço público para a organização social, ela está reduzindo o tamanho do Estado. Extinguiu a fundação. Delegou, reduziu o tamanho do Estado. Mas quando ela estabelece o contrato de gestão, com objetivos, metas, indicadores de avaliação de desempenho, quando ela estabelece o contrato de gestão, objetivos, metas, indicadores, ela está melhorando a qualidade do serviço. Outra coisa que eu vou falar aqui, eu acho que eu já falei para vocês, mas eu vou falar novamente, eu sempre falo isso, para ter isso na mira, né? Quando for pensar em termos de administração pública. Eu tenho um hospital público. Eu sou diretor desse hospital público. Eu preciso de 80 médicos. Chamo o chefe do departamento de RH e falo, olha, manda lá para a Secretaria de Saúde um pedido para abrir um concurso para contratar 110 médicos. Quantas vezes você viu no jornal o cidadão reclamar que foi no hospital público e não achou médico? Deixa eu te explicar como é que funciona. Funciona assim, eu contrato 110 médicos, eu só preciso de 80. Porque 10 vão pedir demissão em 3 semanas. 10 vão pedir demissão até o final do ano. 10 vão faltar ao serviço, 10 vão trabalhar alcoolizado e com muita sorte 70 carrega todo o hospital nas costas. Que é aquele que trabalha que nem um burro de carga. Ele trabalha. Botou ele lá na saúde pública e trabalha. Ele segura todo mundo. Agora quando falta até ele, aí não tem médico no hospital. Né? Então cadê fulano? Não devia estar aqui no hospital, só que ele tem outro hospital nessa hora ao invés de estar ali. Isso quando também não tenta convencer o paciente a tratar na clínica dele. Um mau médico, um mau profissional, um mau servidor. E 70 carrega o piano. Agora veja, mudou a administração.
Veio o Sr. Zibman, que é o novo diretor. Não é isso? Agora é uma OS. Ele chama o chefe do RH, né? Pois não, Dr. Zimmermann. Olha, meu amigo, faz o seguinte. Nós vamos precisar de 80 médicos novos. Manda para as universidades aí, né, informações que nós estamos contratando 50 médicos. Mas, doutor, o senhor não disse que precisa de 80? O senhor vai contratar 50? Não, meu filho. Contrata 50, eu dou choque 220 volts, eles trabalham por 80. E se não der certo? Ah, não, aí a gente contrata mais 5, eu sento o chicote de aço, vocês vão trabalhar por 80. E acabou o assunto. Se você digitar na internet luiscarlosbresser.pereira.org.br, você vai parar no site dele. Alguns de vocês devem ter ido buscar o plano diretor, caíram sem querer no site dele. Então ele tem um site, na área tem vários sites. E lá tem vários documentos PDFs, tem um falando sobre a saúde, elogiando. Por quê? Eles conseguem reduzir até 30% os gastos com o pessoal. Mas é óbvio, gente. Você está no setor privado, você sabe disso. No setor privado, você é movido pelo amor e pelo terror ao mesmo tempo. Não é isso? Tem até medo de tirar férias. Vai que eu volto e meu cargo não está mais lá, não é? É, entendeu? Tá vendo como é que se motiva, né? Na base do terror, não é verdade, né? E hoje tem uma nova motivação, né? Na base do terror. Chama-se avaliação de desempenho. Né? Você trabalha com metas? Né? Todo mundo trabalha. Alguns sabem e outros não. Mas todo mundo trabalha com metas. Né? A empresa às vezes fala abertamente, às vezes ela não fala abertamente. Ela só fala, não, precisa vender mais, precisa economizar mais, precisa atender mais. Não é isso? Se você trabalha, eu prefiro que trabalhe até que não informa, que a gente trabalha com metas, é melhor. Porque o jogo fica meio às escondidas. Então, né, você trabalha um pouquinho melhor que os outros, está tudo bem. Agora, quando a empresa coloca às claras as metas, é o seguinte. Pô, de novo você não bateu metas? Se você não bateu metas, você é incompetente. Não é assim? E se você bateu metas, as próximas ficarão piores. É assim. Então esse é o novo terror. Então virou OS. A OS tem objetivos e metas. O que ela faz? Ela estabelece objetivos e metas para os seus servidores. E se eles não batem toda hora, o que ela faz? Ela começa a mandar embora. E contrata novos. Agora, eu não preciso nem dizer que isso aí tem gerado um quebra-pau entre os empregados públicos e a administração pública. Isso aí, né? Então, o que a administração pública neste estado, o estado de São Paulo, vem fazendo nos últimos anos? Vocês já ouviram falar de uma organização social chamada Luci Montoro. Tem aqui na cidade de São Paulo, se não me engano já tem em Campinas, o governo do estado está fazendo em todo o interior. Tem aqui em São Paulo um hospital chamado Emiboimirim. Você está aí, entra lá no site do Emiboimirim, entra no site da Luci Montoro, você vai ver isso. E da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo, para você ter uma noção do que eu estou te falando. Né? Então o que acontece? O Estado agora já está construindo o prédio e já faz a publicização. Ele constrói o prédio, equipa, nem contrata empregado público. Porque eles perceberam que toda vez que eu vou fazer uma publicização e tem um empregado público no meio, é muito desgastante politicamente. O governador fica peitando o sindicato, fica discutindo, o sindicato inferniza. O político não gosta de ver o nome dele na boca do sindicato e na mídia, negativamente. O político quer aparecer na mídia sorrindo, não é isso? O agente político, né? Então ele constrói o hospital e já faz a delegação, a publicização. Então o Hospital Luci Montoro, o Hospital Emiboimirim, não tinha nem um empregado público. A prefeitura do município de São Paulo construiu o Hospital Emiboimirim e já fez uma publicização para uma OS, organização social, ligada a uma grande fundação aqui do nosso estado, que é a Fundação Albert Einstein. Ah, então, é isso mesmo, é um contrato de gestão. Você lembra que na campanha de São Paulo, teve uma campanha do PSDB, dizia assim, né? Não nada contra, pelo amor de Deus, isso aqui é exemplar. Né? Dizia assim, o PT não quer que instituições com a excelência do Einstein continuem prestando serviços na área de saúde. Porque também já tem uma forma tradicional de hospitais privados prestarem serviços na área de saúde. São os famosos convênios. Então tem muitos hospitais. O hospital, por exemplo, construiu um prédio, tem 300 leitos.
300 leitos. Ele só consegue ocupar aquele hospital privado. Os donos montaram um hospital privado para ganhar renda mesmo, né? A ideia deles era ter uma certa remuneração em cima do serviço daquele hospital. E aí só que tem 100 leitos que estão sempre desocupados. Ora, 100 leitos estão desocupados, tem que dar manutenção para esses leitos. O que eles fazem? Vão até o SUS, entram em contato, né, com o Ministério da Saúde, faz um convênio e usa aqueles 100 leitos. Vocês não querem utilizar esses 100 leitos? Então separa aquele pedaço do hospital e aquele pedaço do hospital ele presta um serviço público. Ele presta. Agora, a OS não. A OS, ela inteira, está prestando esse serviço público. Né? Quais irregularidades surgiram com relação à OS? Uma das irregularidades surgiu que o Ministério Público foi em cima, cobrança de pequenas tarifas. Não pode. Não é dinheiro do SUS? É dinheiro do SUS, né, que está sendo transferido por esse contrato de gestão. Então ela não pode cobrar. Outra irregularidade aqui que saiu no Fantástico da Vida alguns anos atrás. Algumas dessas OS eram administradas por instituições religiosas. E você sabe que as instituições religiosas não são muito favoráveis a políticas de controle da natalidade. Então procurava o cidadão querendo fazer uma vasectomia e a cidadã querendo fazer uma laqueadura, e aí eles falavam, olha, nós não temos médicos, nós temos problema administrativo. Eles não falavam que não faziam porque não concordavam. E aí o Ministério Público foi em cima e resolveu. Tudo bem? Né? Fala, menina. Sem finalidade lucrativa nenhuma. Pergunta da candidata, a OS é uma entidade privada sem finalidade lucrativa? Perfeito. Tudo que sobra é reinvestido. Não tem, o gestor não tem remuneração. O gestor, aí ela fez assim. Como? O gestor não tem remuneração? O gestor não tem remuneração. Olha, é complicado, que interesse que o gestor tem em trabalhar numa OS, porque eu vejo OS administradas por entidades ligadas à Igreja Católica, deve ter OS ligadas a grupos protestantes, tem OS que são ligadas a grandes fundações, como a Fundação Albert Einstein, o São Camilo, né, o Santa Catarina, né, o Santa Catarina aqui tem um trabalho fantástico em São Paulo, né, diferentes interesses, alguns vão simplesmente porque não, nós vamos ter mais recursos, mais médicos, né? Nós vamos poder aprimorar o nosso serviço, nossa qualidade, né? E tem outros que, veja, primeira coisa, para assinar o contrato de gestão, eu falei licitação? Não, não falei licitação. Sabe por que eu não falei licitação? Porque alteraram a Lei 866/93 e a licitação, no caso da OS, ela é dispensável. Ela é dispensável. E aí tem uma crítica violenta do Ministério Público e do Tribunal de Contas em cima. Peraí, mas aí você transfere, né, serviços na ordem de 100 milhões de reais sem licitação? Mas está na lei, não é dispensável? Alteraram a lei, olha que maneira elegante de se fazer as coisas, né? Alteraram a lei. Tem município, que eu já fui dar essa aula, a aluna levantou, professor, mas o nosso município decidiu, o prefeito decidiu fazer licitação. Porque é dispensável, você pode escolher fazer a licitação ou não, o que for mais conveniente e oportuno ao interesse público. Agora, nós temos várias OS espalhadas, centenas de OS espalhadas pelo Brasil, que simplesmente não teve licitação. E aí eu acredito, aí é uma convicção pessoal, que eu tenho desde gente que vai prestar esse serviço administrando a OS por convicção religiosa, moral e ética, e tem gente que vai prestar esse serviço porque vai procurar achar um jeitinho. Por exemplo, a compra de serviços, a aquisição de bens e serviços na OS. Não é a Lei 866/93. É uma legislação específica para a saúde. Na área da educação, é uma legislação específica na área da educação. Para cada setor, é uma legislação específica. E uma das que eu vi, se não me engano, é na saúde. Analisam-se 3 propostas. Aí o que acontece? Quando você começa a analisar o conjunto de entidades ligadas àquela OS, você descobre que tem uma empresa que produz remédios e que ela sempre ganha. Porque é lógico. Ela sempre oferece o menor preço
e ela sempre ganha vendendo remédios. E aí você olha a empresa e olha o gestor, entendeu? Né? Então existem pessoas que vão porque acham que esse é um meio de aumentar a renda de uma forma indireta, né? E tem pessoas que vão porque acreditam em altruísmo e tudo mais, né? Claro que tem, meu amigo. Vai na ACD um dia visitar, vai na PAI visitar, vai na Dorina Novil, que você vai ver que tem gente, né, muito interessada em prestar serviço ao próximo, né? É que vocês vão para a Receita Federal, já acho que todo mundo, né? Tá certo? Não é? Já esqueceram o valor de um olhar de uma criança, o sorriso de uma pessoa idosa de grade. Não, estão perdendo já. Pergunta aqui, pergunta lá. Vamos aqui. Paraisópolis. Sim, as OS têm benefícios tributários. Lógico, benefícios tributários. É sobre isso? Não? É outra pergunta, tá? As OS têm benefícios tributários. As contribuições sociais patronais não são cobradas da OS. Veja que ela é muito parecida com a entidade filantrópica. Agora, a regra para a prova, gestor não tem remuneração. Tudo que ela receber deverá ser reaplicado nela. É isso que você tem que lembrar. Gestor não tem remuneração. Veja, a OS ele não tem nenhuma... Olha, na tua prova, guarda isso. Guarda isso. Ah, eu estou inconformado. Problema seu, lamento. Estou inconformado. O que é que cai na prova? Cai na prova que está na lei. Baixa a lei das organizações sociais na internet. É curtíssima a lei, dá uma lida na lei. Né? O que diz lá na lei? O que cai na prova? Primeiro, é uma entidade privada, seu gestor está no seu estatuto, não tem nenhuma forma de remuneração. O resto é conjectura. O resto não cai na prova. Fala. Regime privado. Qual o nome dela? A André de Campo Grande, na contratação da OS é regime CLT. É da mesma forma que uma contratação para uma fundação que atua com filantropia, serviço de assistência social, você é contratado CLT, sem concurso público nenhum. E a regra para licitação é outra legislação, uma legislação específica. Para a saúde é uma legislação da saúde. Para cultura, uma legislação para cultura. Para cada ramo, existe uma legislação específica. Não é a 866/93 que a gente conhece. Tá certo? Criaram um regime próprio de contratação para as OS. Criaram um regime próprio de contratação para as OS. Tudo bem? Pois não. Perfeitamente. Se eu trabalho na OS, eu sou um funcionário da iniciativa privada. Estou sujeito a todas as tempestades, trovoadas e secas da iniciativa privada. Não tenho nenhuma proteção da administração pública. Por isso é uma paraestatal. Fala. Perfeito. Pergunta da colega. O gestor tem que arrumar renda em outro lugar, certamente. Né? Provavelmente ele já é gestor em outra fundação onde ele tem renda, ou ele tem clínica fora dali, né? Tá por algum motivo ali, né? Ou tá por uma questão de convicção ética, filosófica, religiosa, ou tá. Eu tenho na família, lá da minha esposa tem um monte de servidor público, né? Tem policial militar, tem bombeiro aposentado, tem um que se aposentou pelo Banco do Brasil, tem esse que é técnico da Receita Federal. Vou no casamento agora, aí pertinho de Limeira, de um que passou na Secretaria da Fazenda em 2009, né, que é o Márcio Granço. Estudou que nem um doido para entrar na Secretaria da Fazenda, graças a Deus está maravilhosamente bem ele, né? Tem um... Oh, meu Deus. Já esqueci. Tem um monte de servidor do lado dela, né? Tem um bombeiro aposentado, um que está na ativa, e tem um policial militar. E esse que é do Banco do Brasil, que se aposentou, ele se aposentou, começou a ter depressão, né? Uma vida próspera, muito bem,
né? Fez um patrimônio. Não adianta só ganhar bem, né, gente? Tem que saber aplicar, né? Aplicou muito bem, né? Tem uma belíssima casa ali perto de Limeira, né? 2 terrenos de 250 metros. Num ele fez um sobrado e no outro ele fez a garagem. Garagem e jardim. 250 metros só de garagem e jardim, né? Troca de carro a cada 3 anos, mas entrou em depressão. Lógico, né? Ele saiu do serviço público, né? Perdeu contato com os amigos, colegas, né? Tem aquela... Trabalho é importante para a saúde mental, né? Principalmente homens, se ele para de trabalhar, morre muito cedo, né? Por isso tem 3 vezes mais velhinhos do que velhinhos, né? Tá vendo? Quando a gente chegar à terceira idade, a gente tá bem, hein? Fica esperto, hein? Entendeu? Né? Mas se cuida para chegar lá, né? Então, quer dizer, morre muito fácil. Ele começou a perder os tufinhos de cabelo. Mas ele não tem tendência à calvície. Eu tenho umas entradas aqui, não tem entrada, tem 2 garagens, né? Entendeu? Ele não. Ele começou e a gente preocupado. Ô Vardo, lá é Vardo, lá não tem L, é tudo R, né? Vardo, vai procurar um médico, né? Porque a situação está meio esquisita. Ele foi procurar e o médico, sabe como é que é médico do interior, né? Não tem papa na língua. Olha, ou você procura um serviço ou eu te mando logo para o cemitério. O que você prefere? Aí ele resolveu fazer um curso de teologia e hoje ele é diácono. Então ele pega o carro dele e fica correndo para cima e para baixo, toda a região de Limeira, Iracemápolis, as cidades ali em volta, cobrindo o padre que faltou, o padre que não tem, vai lá, né, atender o público. Aí eu chego lá, e aí, Vardo, como é que você está? Ih, rapaz, olha, ele fala desse jeito. Ih, rapaz, olha, fiz 4 extrema-unção hoje. Manja, né, tá passando dessa para outra, e feliz. Não é? Importante é ser feliz, não é verdade? Né? Então, tem gente que faz esse tipo de coisa. Né? Você vai pegar quem que é administrador de SESC, né? Um monte de empresário aposentado. Ô Abrão, né? Ô Sayad, pô, você administrou lá as tuas empresas de tecido, não tem o que fazer em casa? Vem cuidar do SESC Itaquera aqui, está precisando de um gestor contábil aqui, vai, você é bom nisso. Entendeu? Então tem essas relações, né? Então existem pessoas que estão nisso porque acreditam. Existe gente que está por aí como... Tem gente que já vai prestar o concurso público. Né? Eu já cansei, eu dou aula 12 anos só para concurso público. Eu cansei de ouvir, professor, eu quero entrar na polícia, eu quero entrar na Receita porque eu vou fazer meu salário. Eu já ouvi isso. Várias vezes, né? Professor, aqui, 13 mil eu vou pagar minha empregada com isso. Eu vou fazer um patrimônio. Prenderam um monte em Osasco aqui? O pessoal não foi para cima de Osasco? Né? Então, já está estudando, pensando em se locupletar na administração pública, não está? Então, e não tem gente que vai lá na Federação Espírita e procura trabalho voluntário? Tem, gente. São uns 200 milhões de brasileiros. Graças a Deus, cada um quer uma coisa diferente do outro, não é isso? Tá certo? Agora essa história está alongando demais. Vamos deixar o S para trás, que você já entendeu como é que ela funciona. E vamos entender a OCIP. Porque é isso que vai cair na tua prova. E o bacana, que aqui tem uma terminologia diferente, mas tem muita coisa parecida. Então você guardou uma, você guarda a outra. Então aqui nós vamos inverter. Aqui é o setor publicizado. E aqui é o setor privado. É aquilo que se chamava muito tempo atrás, né? O termo é correto até hoje, sociedade civil. Somos nós. Quem não é servidor, quem não trabalha para o Estado, é a sociedade civil. Sociedade civil é a sociedade formada pelos civis. Então imagina que vocês já estão lá na Receita Federal, já inclusive receberam o aumento da última greve, não é? Bom trabalhar na Receita que tem greve todo ano. Então sempre vai ter um aumentinho aqui, outro colar, né? O pessoal da Receita fala é correção da inflação. Entendeu? Todo ano tem uma greve e dá uma corrigida, né? Então você já está ganhando 20 mil reais por mês, não é? Já comprou seu apartamento, não é? Já está passeando para cima e para baixo de Nissan Frontier, não é isso? Está passeando para cima e para baixo.
Mas é uma pessoa cristã. É uma pessoa cristã. E está muito comovida com as crianças miseráveis, naqueles cortiços remelentos, próximos da Receita Federal onde você trabalha. E aí você conversou com outros colegas que estão em situação igual e resolveram falar, gente, temos que retribuir tudo que a sociedade nos deu. Olha, nós estamos aqui bonitos, viajando toda hora para o exterior. Vamos criar uma entidade de caridade ou uma entidade cultural, educacional para essas crianças? Aí alguém falou, nós vamos botar muito dinheiro ou pouco dinheiro? Se for muito dinheiro, uma fundação. Se não, dinheiro não. Vamos tentar conseguir doação, porque afinal de contas, né, meu salário é muito parco. Não dá. Então vamos criar uma associação civil. Mas alguém lembrou da aula do Marco Antônio e falou assim, mas olha, se a gente tiver uma qualificação de OCIP, a gente pode pleitear o orçamento público. Orçamento público. E aí foram bater lá na Secretaria de Educação, melhor, Secretaria de Assistência Social. E aí, conversando com o secretário, ele disse para vocês, olha, constitua uma entidade que tem a qualificação de organização da sociedade civil. Opa, olha aí. Organização da sociedade civil de interesse público. Como eu faço isso? Pega a lei 9.790, de 99, pega essa lei, faça o estatuto da sua associação, se for uma fundação, faça o estatuto obedecendo a lei. O que a lei exige? As três mesmas coisas que a lei da OS exige. Seus gestores não podem ter nenhuma remuneração. Seus gestores não podem ter nenhuma remuneração. Segundo, 9.790 é a lei. É a 9790. Ela veio depois, né? Não estou entendendo, professor. Primeiro, a administração pública quer se livrar do que é dela. Depois ela vai ajudar os outros. Né? Então, primeira coisa, os gestores não podem ter nenhuma remuneração. Segundo, tudo que ela receber será reaplicado nela. Tem que estar no estatuto isso. No estatuto. E terceiro, ela vai obedecer às NBCs, Normas Brasileiras de Contabilidade, editado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Tudo bem? Né? Aí, você pegou, prepararam o estatuto, foram até o registro civil de pessoa jurídica, vulgo e popular cartório, fizeram o registro do estatuto, bonitinho, direitinho, conforme manda a 9.790, né? 9.790. Fizeram tudo direitinho. O que faz agora? Apresenta ao Ministério da Justiça. Apresentou ao Ministério da Justiça, chegou lá no Ministério da Justiça, tem muito servidor para trabalhar lá, gente? Não, né? Está desfalcado também, né? Dá para ficar analisando muito? Não. Ele vai olhar o seguinte, preencheu o requisito da lei? Pum! Está aí o selo de qualificação OCIP. Próximo! Então apresentou o estatuto perante o Ministério da Justiça, ele, de forma vinculada, vai conferir o selo de OCIP. Preencheu o requisito, tem direito a receber o qualificação de OCIP. Preencheu o requisito, tem direito. Preencheu o requisito, tem direito. Preencheu o requisito, apresentou ao Ministério da Justiça, toma qualificação de OCIP. Próximo, toma qualificação de OCIP. Próximo, toma qualificação de OCIP. Próximo, toma qualificação de OCIP. E aí, a associação que vocês criaram, agora é uma OCIP. Olha que bacana o nome dela para você guardar, é facinho. Parece longo, né? Organização da Sociedade Civil. Nasceu aonde? O nome está dizendo. Organização da Sociedade Civil. Não foi na constelação de Aquários. Organização da Sociedade Civil. Nasceu onde? Na Sociedade Civil. E é de interesse público. Para atender interesse público. Né? De tanto ouvir isso, você não esquece mais. Né? Que beleza. E agora, professor? Vamos para a churrascaria. Vamos comemorar. Comemoraram. Próximo passo, né, entre uma cervejinha e outra,
vamos bater na porta da administração pública tentando conseguir pleitear recursos para a nossa OCIP. E aí vocês vão bater na prefeitura e não conseguem, vão no estado e batem e de repente encontraram lá um governador que está muito interessado no projeto. Ele vai falar, olha, conversa com o meu secretário de assistência social que eu acho que ele vai se interessar pelo projeto. Afinal de contas, nós aqui estamos preocupados com as crianças miseráveis, remelentas que estão desamparadas nesse país e precisam de educação, precisam de uma assistência educacional, uma assistência social, né? E aí vocês vão conversar com o secretário dele, e ele já estava esperando, o governador já havia, né? O secretário já havia informado para ele, e aí ele recebe vocês, né, com todo carinho, e fala assim, olha, deixa o estatuto de vocês aqui, que a minha equipe vai analisar se é conveniente e oportuno ao interesse público assinar um contrato com vocês. Em 6 dias eu respondo para vocês. Vocês foram para casa, passaram-se 6 dias, chamaram vocês de volta na Secretaria de Assistência Social do Estado. Vocês chegaram lá, olha, né, a minha equipe analisou o estatuto da OCIP de vocês, estamos muito comovidos de verem auditores da Receita Federal, verdadeiros assassinos, matadores, não é, que garantem as rendas para o Estado, né, se preocuparem com este aspecto humanista da sociedade, e nós decidimos assinar com a OCIP de vocês, a minha secretaria vai assinar com a OCIP de vocês, um contrato denominado termo de parceria. Termo de parceria. Você vai guardar. Vai guardar. Termo de parceria. Porque isso aqui cai numa abundância incrível. Parceria. Prova de ESAF, FCC, ESAF já cobrou várias vezes. Termo de parceria. Este termo de parceria, meu amigo, minha amiga, ele é também uma espécie de contrato administrativo. Portanto, cabe todas aquelas cláusulas exorbitantes. Não é isso? Aquelas cláusulas exorbitantes, todas cabem aqui. Rescisão lateral, né, fiscalização, cláusulas aditivas supressivas, e assim por diante. Cabem aqui. Mas ele também é um contrato gerencial. Então, neste termo de parceria, a administração pública ela vai estabelecer o montante orçamentário que ela vai transferir para essa OCIP. Então, ela vai transferir um montante do orçamento para essa OCIP. E ela vai estabelecer os objetivos, metas e indicadores de avaliação de desempenho. Objetivos, metas e indicadores de avaliação de desempenho. E que serão utilizados para avaliar se esta OCIP está cumprindo com o seu papel no final do exercício. Então, no final do exercício, a administração pública direta, ela vai pegar o termo de parceria, vai verificar os indicadores, vai pegar todos os indicadores, vai verificar se bateram os objetivos e metas. Bateu, mantém o contrato, não bateu, ela poderá rescindir, ou então impor algumas sanções, ou cobrar simplesmente isso, porque ela percebeu que está mal estruturada a coisa. Né? Então, está aí, né, o termo de parceria. Pois não, menino? É setor privado. Né? Porque sociedade civil é o setor privado. O setor privado é o setor formado pelas pessoas privadas. Quais são as pessoas privadas? As pessoas físicas e as pessoas que foram instituídas pelo próprio setor privado, que em regra geral são pessoas jurídicas de direito privado. A OCIP, ela nasce na sociedade privada, ela não nasce do Estado. Veja, uma diferença básica. A OS é como um namoro. O Estado dá o primeiro passo. Ele tem a iniciativa. Olha, quero publicizar. A OCIP não. Vocês que são pessoas físicas, coincidentemente trabalham, são servidores estatutários, mas podem ser donos de restaurante. Resolveram criar uma OCIP. O termo de parceria, se ele for assinado,
vai permitir à administração pública transferir o orçamento público. Sim, a colega está fazendo uma pergunta muito importante para você que está aí. Né? Se tem um termo de parceria, isso significa que a administração pública está transferindo recurso público para a OCIP. E a OCIP vai prestar contas para a administração pública desse recurso público. Tudo bem? Vai ser fiscalizada pelo controle interno e poderá ser fiscalizada pelo controle externo também. Tá certo? Fala, minha querida. O próprio órgão. Alexandre? Alexandre, o próprio órgão. Se a OS é na área da saúde, é a Secretaria de Saúde. Se a OS é na área de educação, quem vai conceder é a Secretaria de Educação. Se é assistência social, a Secretaria de Assistência Social. O próprio órgão. Porque é o órgão que está delegando. Né? Quem é? Aí está faltando um conceito que eu vou pedir para você, Alexandre, e vocês também, darem uma lida lá no Decreto-Lei 200/67. Dá uma lida no decreto, não vai decorar tudo que está lá, né? Mas dá uma lida geral no Decreto-Lei 200/67, por quê? Qual é o papel dos ministérios? Os ministérios que elaboram as políticas públicas, estabelecem contratos, convênios, isso no âmbito federal. Estadual, municipal são as secretarias. Né? Não é a secretaria que tem uma figura, que é o secretário que foi nomeado pelo prefeito, pelo governador? Então esta secretaria, ela que vai elaborar todo esse planejamento. E ela que vai delegar o serviço. Ela que delega. Pois não, minha querida, desculpa, eu devia ter te respondido até antes. Essas aqui não é o sistema S. Né? Cuidado, hein? Cuidado, o colega colocou uma dúvida importante. O OCIP não tem nada a ver com o sistema S. O sistema S são chamados de serviços sociais autônomos. SESC, SENAI, SESI, SENAT, SENAR, SEBRAE. Esse é o sistema S, maravilhoso, maravilhoso. Eu sou só associado dele, maravilhoso. É qualidade de primeiríssimo mundo. Se o dia todo o serviço público tiver aquela qualidade, isso é um país que vira a Suécia. Sai daqui. Tem uma mosca. Perfeito, perfeito, né? A qualificação de OS é um ato discricionário. Se você não está entendendo isso, é porque você não teve direito administrativo. A hora que você tiver direito administrativo, você vai entender. Porque o professor vai abordar a questão dos atos administrativos. Tem os atos discricionários e os atos vinculados. Ato discricionário é aquele ato que o administrador ou o servidor vai executá-lo tendo uma discricionariedade, ou seja, ele vai escolher as opções que a lei lhe oferece. Então, por exemplo, eu sou um guarda de trânsito, eu vejo uma infração. A lei me diz que diante daquela infração eu posso multar, advertir ou mandar rebocar. Eu não posso bater no motorista, eu não posso prender, eu só posso fazer o que a lei disse. Advertir, presta atenção, multá-lo. Ah, seu guarda não me multa. Ah, reboca o veículo, ou rebocá-lo, e acabou. Né? Se falou só multar ou advertir, eu não posso mandar rebocar, porque a lei é discricionária, eu só posso escolher o que a lei permitiu. E o ato administrativo vinculado é aquele que tem que ser executado exatamente como a lei manda. Então eu vejo uma infração de trânsito, a lei diz, diante desta infração você só deverá fazer o seguinte, manda apreender o veículo, manda rebocar. Eu mando rebocar. Ah, mas o senhor não poderia, olha, eu não posso, por quê? Porque a lei mandou eu mandar rebocar, e acabou. Ah, o senhor vai vista grossa, eu vou prender o senhor por corrupção. Né? Então, quer dizer, aqui no caso da OS, você vai entender melhor quando tiver direito administrativo, que o professor vai explicar isso aí brilhantemente. Né? Eu estou aqui dando uma passada rápida para entender isso aqui. No contrato, no caso, a qualificação de organização social é discricionária. O órgão vai decidir se é conveniente ou oportuno interesse público dar a qualificação de organização social. No caso da OCIP, não. Ela é vinculada. Preencheu o requisito da lei, recebe a qualificação de OCIP.
Perfeito, Andréia. Andréia, perfeito. A qualificação OCIP é vinculada. Agora, o contrato, o termo de parceria, ele é discricionário. Eu vou dizer o seguinte para você, André. Existem milhares de OCIPs nesse país que até hoje não conseguiram um termo de parceria com a administração pública. Porque é óbvio. Vamos pensar o seguinte. Tem milhares de entidades nesse país que prestam um serviço realmente fantástico. Né? Eu já mencionei algumas, a APAI, a ACD, né? Tem um aqui em São Paulo, Nossa Senhora da Penha, cuida de crianças com necessidades intelectuais, vive de doação, de caridade. Concorda que isso é mais uma forma de conseguir recurso? Só que agora recurso da administração pública? Então muitos desses gestores transformaram essas entidades em OCIPs. Então eles alteraram os seus estatutos para se conformar com a regra da OCIP. E conseguiram. Aí um aluno me perguntou, um aluno de um curso de Polícia Federal que eu lecionei, falou, professor, era uma pergunta muito pessoal relacionada com a matéria. A minha esposa, a minha companheira, ela fez o curso de assistência social, ela cresceu numa região muito pobre de São Paulo, e ela resolveu criar uma OCIP, mas até hoje ela não conseguiu, nem termo de parceria da Prefeitura de São Paulo, nem do governador do estado de São Paulo. Olha a pergunta que ele me faz, como se eu soubesse a resposta. Será que precisa ter alguém influente na administração pública para conseguir esse termo de parceria? Eu falei, eu não sei, né? Mas eu sei, por exemplo, que aqui em São Paulo nós temos uma OCIP maravilhosa e presta um serviço muito bom. Né? Quem tem filho eu acho que deve levar para conhecer. Chama-se Museu da Língua Portuguesa. O Museu da Língua Portuguesa é uma OCIP. Qual é a fundação que ajudou a criar o Museu da Língua Portuguesa? Fundação Roberto Marinho. Tem uma pequena influência, não tem? Talvez, né? Tem uma outra OCIP que eu comentei. A OCIP Inovare. Quem que criou? Magistratura. Magistratura. Tem alguma influência, não tem? Pode ser que seja essa influência. Eu não sei se é isso, mas, né? Agora, eu acredito que tem OCIPs que a administração pública olhou e falou, não, realmente o projeto de vocês interessa muito para administrar. Porque é aquela coisa. Vou falar que no Brasil nós temos 5.600 prefeitos. Todos são corruptos? Eu acredito que a grande maioria não. O máximo da corrupção que ele vai ganhar é o carro que ele vai passear, não é isso? Da administração, né? Aparecer na foto melhor. Esse tipo de gente não está interessado nesse tipo de coisa. Agora tem alguns que não, que estão lá querendo entrar para a prefeitura para meter a mão na coisa pública. Então, opa, um apagão. Aí continua funcionando? Agora, aula de administração pública no escuro, né? Não é? Será que eu falei mal de alguém? Será que o Roberto Marinho ficou chateado? Não, né? Desculpa, viu, Roberto? Né? O Marinho, acho que ele não gostou do comentário. Não é? Mas enfim, voltamos. Tudo ok? Então, beleza, né? Fala. Qual a segunda pergunta? Fundação privada. A sociedade está lá na 10.406, que é o Código Civil. Fundação privada. Aqui o termo fundação pública está sendo utilizado genericamente para definir... Por que eu coloquei fundação pública? Desculpa! Desculpa! Apaga isso. Aqui é fundação privada, hein? Em nome de Jesus, saia! Isto não pertence a esse... Aqui é fundação privada, que é uma fundação privada, viu? Fundação pública, até onde eu conheço, só existe na administração pública. Não existe no setor privado. Fundação privada, viu? Obrigado, viu? Qual é o nome dela? Tá, da unidade de Bauru aí, viu? Uma correçãozinha, fundação privada. Né? Então tá bom, vamos adiante, não é? Alguém chutou a tomada aqui, viu? Para de chutar a tomada aí de novo, pô. Deixa aí, caramba, né? Pelo amor de Deus, né? Então veja, aqui é fundação privada, tá? Associação civil ou fundação privada. Qual é a definição que o direito dá para as duas? Fundação privada é uma universalidade de bens destinado a um fim não econômico. Né? Pelo novo Código Civil, só pode ser não econômico. E a associação civil é uma universalidade de pessoas. Né? Explico.
a diferença, né? Imagina que eu, depois de muitos anos lecionando para concurso público, fiquei milionário. E eu acho que minha filha não precisa de tanto dinheiro assim para ser feliz. Então doei para ela uns 3 milhões só, para ela começar a vida. E o resto eu resolvi fazer uma escritura e fazer uma fundação, Fundação Marco Antônio, e vou destinar esse dinheiro, casas, prédios que andei comprando aqui na região, para essa nova fundação poder prestar um serviço de interesse social. Isso é uma fundação, não é um patrimônio? Não é um patrimônio que eu estou reunindo? Dinheiro, bens, por isso chama-se universalidade de bens. Universalidade de bens destinado a um fim não econômico. Agora, a associação, né, não são várias pessoas que se associam, pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Quer ver? Eu vou te falar de uma associação que só tem pessoa jurídica. Só peixe grande. FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos. É uma associação civil, formada por pessoas. Que pessoas? Bradesco, Santander, né? Todos esses grandes bancos, Itaú, gigantes, estão lá. É uma associação civil. Né? Por quê? Porque ela defende interesses da classe. Não é isso? Né? Agora, eu posso ter aquela associação civil do bairro, que só tem pessoas. Né? As cooperativas também são na forma de associação civil, ou para fornecer bens e serviços, ou para trabalho. Né? São associações civis. Não tem, né, associação civil aqui, né, que nos interessa é aquela que não tem finalidade nenhuma econômica. Mesmo a cooperativa, que a gente fala cooperativa, ela não tem uma finalidade econômica em si. A finalidade dela é ajudar os seus associados, eles que têm a finalidade econômica, não é a entidade. Então a associação civil é uma universalidade de pessoas, a fundação é uma universalidade de bens. E isso é importante porque já caiu em prova de ESAF e a administração pública. Acho que até comentei essa questão. Vou ver se eu acho ela e trago ela para vocês. Mas agora, dica, agora o que é mais importante da minha aula é agora, a dica. Apareceu na tua prova OCIP, termo de parceria. Apareceu na tua prova OS, contrato de gestão. Apareceu na tua prova termo de parceria, OCIP. Apareceu na tua prova OS, contrato de gestão. Professor, então toda vez que eu vir OCIP, termo de parceria. Toda vez que eu vir termo de parceria, OCIP, perfeito. Questão de ESAF. Questão de FCC, questão de CESP. Professor, toda vez que eu vir OS, contrato de gestão. Perfeito. Toda vez que eu vir OS, contrato de gestão. Então, toda vez que eu vir contrato de gestão S, não. Mas, peraí, professor, o senhor disse que toda vez que eu vir OS, contrato de gestão. Perfeito. Mas se eu vir contrato de gestão, não é OS? Pode ser OS, pode ser agência reguladora ou agência executiva, que é outro assunto. Porque a agência reguladora, a agência executiva também tem contrato de gestão. Contrato de gestão não é um instrumento jurídico específico só para a OS. Contrato de gestão também pode aparecer com a agência reguladora, com a agência executiva. Na verdade, pode aparecer com quaisquer entidades da administração pública. Mas na prova, que é o que interessa, na prova aparece sempre associado contrato de gestão, a OS, a agência reguladora, a agência executiva. Não vou falar de agência reguladora, porque a agência reguladora trabalha com serviços exclusivos. E não vou trabalhar com a agência executiva também aqui não. Só vou falar de OS ou CIP. Então, anota no teu caderno aí, pula uma linha, coloque aí. Atenção. Atenção. Vamos fazer um resumo dos pontos importantes para que você não esqueça tudo que eu falei? Eu já falei demais também. Atenção. Atenção 1, porque eu vou fazer vários aí. Atenção 1. O contrato de gestão e o termo de parceria, o contrato de gestão e o termo de parceria são espécies do denominado contrato administrativo. Contrato administrativo. E, portanto, cabe às denominadas
cláusulas exorbitantes. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que só tem em contratos administrativos, né? Porque no contrato entre privados não existem essas cláusulas, né? Em todo contrato entre uma pessoa física, outra pessoa física, uma pessoa física, outra pessoa jurídica do setor privado, e entre pessoas jurídicas, se pressupõe o equilíbrio entre as partes. Né? No contrato administrativo, não, sempre tem, né, a administração pública numa posição de superioridade, porque é a superioridade da chamada supremacia do interesse público. Então, primeira coisa, atenção 2. Atenção 2, pula uma linha, atenção 2. Tanto o contrato de gestão como o termo de parceria, envolvem de um lado a administração pública direta, envolvem de um lado a administração pública direta e de outro uma entidade privada. Uma entidade privada. Ponto. Eu vou separar que vai ficar mais organizado. Eu ia colocar aí, mas eu vou separar. Pula uma linha, atenção 3. Isso já foi questão de concurso público. Lembre-se, anota aí, lembre-se que o contrato de gestão e o termo de parceria, o contrato de gestão e o termo de parceria, trazem maiúsculas objetivos, maiúsculas metas e indicadores de avaliação de desempenho. Indicadores de avaliação de desempenho. Grifa, objetivos, metas, indicadores de avaliação de desempenho. Porque eu estou há 2 aulas falando de administração gerencial. E a nova administração gerencial, essa mais recente, trabalha com objetivos, metas, indicadores de avaliação de desempenho. Aquilo que em administração geral vocês estudam como parte do Balanced Scorecard, né? Quem já viu comigo, já viu isso, e quem verá com outro professor, comigo, não sei com quem, vai ver lá Balanced Scorecard. Quando vir Balanced Scorecard, BSC, tem no Wikipedia, é só digitar BSC. Você vai ver lá, objetivos, metas, indicadores de avaliação de desempenho. Né? Termo de parceria e contrato de gestão são uma inovação nesse aspecto. Né? Tá certo? Atenção 4. Atenção 4. As OSs e OCIPs, as OSs e OCIPs, você não lembra como é que anota OS e OCIP? Olha o OCIP aqui, ó. OSs e OCIPs são paraestatais. Lembra disso, que já foi questão de concurso, são paraestatais. Grifa paraestatais. Abra parênteses, coloca a definição de paraestatal. É uma entidade privada, que colabora com a administração pública.
Fecha parênteses, por favor. É uma entidade privada que colabora com a administração pública. Pode fechar parênteses. Atenção 5. Atenção 5. Tanto a OS como a OCIP, se submetem, tanto a OS como a OCIP se submetem ao sistema de controle da administração pública. Ao sistema de controle da administração pública. Os artigos 70, 71, 74 da Constituição Federal se aplicam aqui integralmente. Tá certo? Tem um texto maravilhoso da grande mestra, né, Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela fala, né, que o contrato de gestão nasceu na França. Isso é curiosidade. E quando ele nasceu na França, naquele país, a regra é outra. A regra é outra. Então o contrato de gestão, na verdade, ele aliviava a fiscalização do Estado, ele aliviava, e a entidade seria avaliada, na verdade, apenas nos objetivos e metas que ela cumprisse. E olha, é mais velho que andar para frente. O contrato de gestão tem as suas origens, segundo a mestra, lá nos anos 60, na França, na década de 60, quando o governo francês estava lutando para recuperar várias empresas estatais que estavam à beira da falência. Então, ele utilizou, vamos dizer assim, um jeitinho francês, né, o contrato de gestão, né, aliviando a fiscalização para conseguir bater aqueles objetivos e metas e para tirar a empresa estatal do buraco. E os franceses vieram aperfeiçoando o contrato de gestão para várias finalidades diferentes. E o contrato de gestão estreia no Brasil nos anos 90, na realidade, durante as privatizações. O contrato de gestão vem em cima de empresas que estariam a ponto de ser privatizadas. Mas aí a figura dele foi recuperada, né, e aprimorada pela lei das OS e da OCIP. Então hoje, quando a gente pensa, OS, né, quando a gente pensa contrato de gestão, né, a gente pensa sempre objetivos e metas, indicadores e serviços não exclusivos. Né? Agora, termo de parceria é também, cá entre nós aqui entre nós, não na prova, é uma variação desse contrato de gestão com outro nome. Que na prova eu vou lembrar, termo de parceria ou CIP, OS, contrato de gestão. E ela dizia, no Brasil é uma falácia isso, por quê? Porque, né, aparentemente aliviaria a administração, mas não vai aliviar a fiscalização por força da Constituição, do parágrafo único do artigo 70, prestará conta toda pessoa física, jurídica, pública, privada. Então, quer dizer, dá-se a impressão que está se aliviando, mas não está se aliviando nada. Então, os objetivos e metas aqui são muito mais no sentido de prestação de serviços, metas físicas, né? Prestação de serviços. Tudo bem? Então, está aí o contrato de gestão. Ah, e uma última atenção. Atenção 6. A qualificação de OS é discricionária. E a qualificação de OCIP é vinculada. A qualificação de OS é discricionária e a qualificação de OCIP é vinculada. Vírgula. Isso, já o contrato de gestão, estamos indo para o tempo final, contrato de gestão, e o termo de parceria, são discricionários, quer dizer, é dispensável a sua licitação. No caso do contrato de gestão, está na própria lei 86693, me foge agora, se não me engano, o termo de parceria está na própria lei, se eu não me engano, eu preciso dar uma olhadinha que a memória já está me traindo. Mas ambos têm a sua licitação dispensável.
Dispensável é quando você pode realizar ou não, o que for mais conveniente e oportuno ao interesse público. Então está aí. Tudo bem? Tudo bem? Não terminamos a reforma do Estado, hein? Ainda vou falar da reforma no Estado na aula que vem. Esses slides aí você guarda aí no teu arquivo para a aula que vem, que eu ainda vou utilizá-los, viu? Muito obrigado por todos vocês, pela atenção carinhosa. Até a nossa próxima aula. Até mais. Sucesso.